bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar buscas por referências na plataforma CAS SciFi. Então aqui nós temos a interface inicial, como eu mostrei no vídeo anterior, e eu já cliquei aqui na minha abinha de referências. Então eu vou digitar uma palavra-chave ou algum tema, hoje eu vou pesquisar sobre o câncer. Então lembrando que a gente sempre tem que colocar o que nós queremos buscar em inglês, tá? Tanto referências como substâncias, tudo tem que ser na língua inglesa. E eu vou dar um search. Bem, então o SciFinder conseguiu encontrar mais de 3 milhões de resultados em relação à minha busca sobre o câncer. E aí a gente vai começar então a explorar um pouquinho dessa página aqui. Então aqui no canto esquerdo nós temos então os nossos filtros. Então se nós olharmos aqui, o primeiro filtro é o tipo de documento. Então a gente tem vários tipos de documento que falam sobre o câncer. Então, nós temos journal, patente, revisões, dissertações, editoriais. Então você pode selecionar aquilo que você deseja buscar. Em seguida, nós temos os idiomas. Então, a gente tem vários idiomas que são indexados na plataforma SciFinder, são mais de 50 idiomas. Nós temos o idioma predominante, né, que é o inglês, com mais de 2,8 milhões de artigos, seguido do chinês, do japonês, do alemão e vários outros idiomas que nós podemos também explorar. Se eu fechar aqui, o próximo filtro que nós temos é em relação aos anos de publicação. Então, nós podemos filtrar o período que a gente quer encontrar as minhas referências. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, o primeiro artigo que a gente tem sobre o câncer foi publicado em 1784. E de lá para cá, a gente teve sempre um aumento. Então, aqui a gente já vê um aumento bastante exponencial sobre o tema. Lembrando que a gente está aqui em 2024, né? O ano ainda não acabou. Então, provavelmente, esse número aqui também vai aumentar. O próximo filtro, então, são em relação aos autores. Então, a gente tem vários autores nesse ramo, né? Pesquisando sobre o câncer. Então, aqui a gente tem os principais, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, ele publicou mais de 5 mil artigos na área. E aí nós temos vários outros autores. A gente pode procurar mais a fundo sobre os artigos e as linhas de pesquisa deles. Em seguida, nós temos as organizações, então aqui são onde esses artigos foram publicados. Então a gente tem várias universidades, às vezes também nós temos empresas também que publicam alguns artigos em relação a esse tema, mas aqui o que a gente tem mais mesmo é a universidade. O próximo filtro é o nome da publicação, então aqui é a revista, né, onde esse artigo está sendo publicado. Então veja que uma coisa interessante é quando a gente tem o nome de um país. Esse nome, por exemplo, da China, refere-se então a patentes que foram depositadas na China. Então foram mais de 79 mil patentes nessa área. Então quando a gente tem o nome de um país, nós temos então patentes que foram publicadas neste país, tá? E o restante são revistas e mais algumas coisas aqui. Então a gente tem várias revistas, também temos vários países e a gente consegue ver qual revista ela publica mais nessa área que eu realizei a minha busca. Bom, o próximo é em relação aos conceitos. Aqui é uma coisa bastante interessante, por quê? Porque além do tema câncer, ele também vai trazer o tema que eu selecionar aqui no filtro de conceitos. Então, além do câncer, eu posso escolher, por exemplo, agentes antitumorais, então ele vai trazer agentes antitumorais e o câncer, então o artigo ele vai falar desses dois temas, tá? Também posso buscar algum outro tema que eu queira, por exemplo, biomarcadores. Então, além do tema câncer, ele também vai trazer temas como biomarcadores. Então, provavelmente o artigo vai falar de câncer e de biomarcadores. Então, aqui você pode selecionar o tema, né, para facilitar a sua pesquisa. Então, se você está procurando, por exemplo, DNA e câncer, então você vai ter artigos que vão falar de DNA e de câncer. Ele não vai só citar o DNA, ele vai trazer uma abordagem do DNA em relação ao câncer, por exemplo, tá? Aqui a gente tem as seções, né, os temas onde eles são publicados, então vários se encaixam na farmacologia, imunoquímica, farmacêutico. Então a gente tem esses temas aqui. Então nós temos também isso aqui que tá disponível no Discovery Platform.
Nós temos, então, os propósitos das formulações. Então, a gente vê que tem formulações para fármacos, para agentes antitumorais, para agentes anti-inflamatórios, tudo isso. Então, aqui nós vemos os filtros, né? Então, a plataforma ela me permite utilizar vários tipos de filtro para refinar ainda mais a minha pesquisa. E aqui nós temos, então, os artigos, né, que a plataforma conseguiu encontrar com este tag. Então, se eu clicar no primeiro, aqui na primeira referência, ele vai carregar para mim. E aí ele vai me mostrar inicialmente, aqui, ele vai me mostrar inicialmente o título, né? E aqui ele vai me mostrar um breve resumo do artigo. E aqui a gente tem o DOI. Então, se eu clicar aqui, eu vou diretamente para a página do artigo. Então, vejam, aqui ele me traz referências similares. E aqui a gente tem aquela parte que eu falei de conceitos. Então, além do câncer, ele vai abordar mutações, neoplasias, genomas, tudo isso ele também vai trazer dentro do artigo. E aqui nós temos todas as referências que esse artigo me traz, tá? Então, e aqui a gente também tem o número de citações deste artigo. Então, eu consigo ter acesso a isso tudo muito rapidamente. Aqui eu posso baixar, né, esse documento. Aqui eu também posso adicionar os meus projetos. E aqui eu posso ter as opções de salvar também, que vão aparecer naquele menuzinho que eu mostrei no vídeo anterior. Então, a nossa busca por referências é basicamente isso dentro da plataforma do SciFinder. Então, foi esse o tema que eu quis trazer hoje para vocês. E não percam os temas dos próximos vídeos. Até mais, tchau!